Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma crítica. E dessa vez, a crítica de hoje é do jogo God of War Ragnarok. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Bom, para começar o God of War, né, a crítica em si, minha pronúncia é muito ruim, tá, pessoas? O meu inglês é péssimo, então se eu falar coisa errada aqui, me desculpa, mas eu tô, né, em processo de aprendizado do inglês ainda. Eu tenho 19 anos e tô aprendendo inglês. Acontece. Enfim, o jogo em si, o Ragnarok, chama assim que é mais fácil, ele é muito bom, tá? Ao contrário do que muitas pessoas dizem, ele é muito bom. Tem uma parte que estraga ele, e essa parte eu finjo que nem existe no jogo, tá? Pra vocês terem uma noção que eu, sim, meio que passei um pano pra esse jogo, pra God of War Ragnarok. E eu digo que eu passei pano pelo amplo sentido da palavra mesmo. Por quê? Porque God of War Ragnarok, ele é um jogo, assim, intenso, em que eu me aprofundei muito nele. E eu quero muito platinar esse jogo. Eu ainda não platinei, mas estou em busca do platina, para vocês terem noção do quanto que eu gostei desse jogo. O único jogo que eu cheguei a platinar na minha vida foi um só, e ele tá infelizmente aqui nesse ranking, né, que é Ghost of Tsushima, né, que eu gostei bastante, mas que eu vi os defeitos do Ghost of Tsushima, mas eu cheguei a platinar o jogo. Então, né, detalhes da minha vida. E God of War Ragnarok é outro que eu tô procurando, porque eu gostei mais que Ghost of Tsushima, e pra mim é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. E, sinceramente, parabéns pra quem criou esse jogo, porque eles deram um exemplo e uma aula de desenvolvimento de personagens. E sim, eu estou falando do Kratos. E sim, o Kratos merece esse desenvolvimento de personagem. Quem discorda, né? Quem discorda de que o Kratos não merecia esse desenvolvimento de personagem, me desculpa, não conhece nada do personagem. E vamos lá. Vamos explicar todo o viés do porquê eu estou falando isso. Kratos, ele perdeu muita coisa ao longo, né, dos jogos. Perdeu a família dele e ele se tornou um deus vingativo. Ele se tornou o deus da guerra. Ele matou Ares lá no primeiro e assumiu o posto. Não contente com isso, ele começou a matar os deuses do Olimpo. E foi brutalmente assim no jogo 2, no jogo 3, a gente vê toda essa situação bem trabalhada e bem desenvolvida no God of War 2 e 3. A gente também tem o desenvolvimento lá do 1. É importante ressaltar tudo isso. Aí, pós fazer a chacina, né, do Olimpo, o que sobra pro Kratos? Ele sobra a redenção. Ele sobra se esconder e se isolar em um outro panteão. Só que quando ele faz isso, ele recomeça a vida dele. Então, uma questão muito interessante para o pessoal que critica o desenvolvimento do Kratos, deles entenderem é que o Kratos é uma pessoa quando perdeu a família. O Kratos é uma pessoa com uma família. Ele tem esse traço. E sim, pessoas, se ele perdesse o Atreus, se ele perdesse todo mundo dessa família nórdica que ele tem, nesse panteão nórdico, ele ia sim se tornar o carcereiro dos deuses de novo. Ele ia ser aquele destruidor. Ele não deixou propriamente de ser o destruidor, né? Ele não deixou. No fundo, a gente sabe que se matasse um Atreus brutalmente, né, na frente dele, ele seria o deus da guerra. Ele seria o fantasma de Esparta. A gente sabe. Mas aqui, eles decidiram fazer um desenvolvimento aprofundado. Porque o Kratos, ele tem uma família. Ele tem os motivos dele para lutar. Ele não é aquele ser que é só movido por vingança. Em God of War Ragnarok, a gente tem isso muito bem estabelecido. E é um show, uma aula de desenvolvimento de personagem. Tá? É uma aula excepcional de desenvolvimento de personagem. Acho que
todo o desenvolvedor do jogo tinha que olhar para God of War Ragnarok e ver, né, o desenvolvimento do personagem Kratos. Tirando isso, narrativa em si, fora falando do desenvolvimento incrível que teve o personagem Kratos, a narrativa em si passa em torno de uma questão de destino, de impedir o destino, ou de propriamente fazer o destino. É uma questão muito louca, porque o impedir o destino refere-se à morte do Kratos, de impedir que o Kratos morra. Agora, aceitar o destino envolve destruir Asgard, fazer o Ragnarok. E é uma questão muito interessante, porque sempre quando jogos trabalham destino, de que moldam se nós temos liberdade para fazer nossas próprias escolhas, ou se uma mão invisível toma a dianteira, de que independentemente das escolhas que tu faça, o destino irá travar a direção certa. Sempre há esse âmbito de discussão, né? E em God of War Ragnarok, esse âmbito é muito bem trabalhado com a temática do Ragnarok, do fim dos mundos, né? E isso se dá muito por conta também da figura do Atreus. E sim, vamos falar da figura do Atreus agora. Murilo, você gostou de jogar com Atreus? É uma ideia que eu sugeri lá no God of War 4, de terem jogado com Atreus, de ter a possibilidade de jogar com Atreus. E eu gostei de jogar com Atreus. Exceção. E vocês já sabem a exceção. Bosque de Ferro. Cara, aquela parte do Bosque de Ferro eu finjo que não existe. Sinceramente, eu finjo que não existe. Por isso que não tá nem aqui, ó. A nota que eu vou dar é sem o Bosque de Ferro, tá? Porque o Bosque de Ferro, pra mim, não faz parte do game. É um delírio coletivo que tiveram. Ah, mas Murilo, por que tu diz isso? Porque o Bosque de Ferro é um filler de God of War. Não é God of War, é um filler. Porque simplesmente poderia ter só uma cutscene, não poderia ter gameplay ali. Só uma cutscene. Tava o bastante, o suficiente. Mas não, eles decidiram fazer gameplay no Bosque de Ferro. Ai, é muito chato aquela parte. Por isso que eu finjo que não existe. Porque pra mim diz total condizente. E não é culpa do Atreus. É culpa da narrativa imbecil que faz a gente se esquecer de todos os outros problemas que tem do Ragnarok pra focar em colher planta. Pô, eu não tô jogando Farming Simulator. Eu tô jogando God of War. Sabe? Aí eu finjo que não existo. Tá? Por isso que minha nota final vai ser uma nota alta. Né? Então, esquece que existe o Bosque de Ferro. Tá tudo certo. Mas eu gostei de jogar com Atreus. A jogabilidade do Atreus é muito difícil. É mais difícil jogar com Atreus do que jogar com Kratos. Porque o Atreus é um jovem aprendiz no ramo de guerrear, né? E daí os inimigos comuns que o Kratos mata com facilidade, a gente demora um horror pra matar com Atreus. É uma coisa assim que eles pesaram a mão nisso pra gente sentir como se estivesse lá nos primeiros jogos de God of War, quando o Kratos era um estagiário de guerra, né? A gente sentiu aqui com Atreus. Eu gostei disso, dessa mecânica que eles fizeram. Gráficos. Uau! Uau pros gráficos, sinceramente, um dos melhores jogos que eu já joguei com um dos melhores gráficos. Ah, mas tu tava jogando no PS4? Sim, eu tava jogando no PS4 e mesmo assim, cara, a visibilidade, aquela luta inicial com o Thor, graficamente, gente, é de arrepiar. É de arrepiar, sinceramente. E, falando em boss fight, nesse jogo teve as melhores boss fights. O que eu tava sentindo falta lá em God of War de 2018, de que as boss fights são muito repetitivas, é muito mais do mesmo, aqui a gente tem uma diversidade de inimigos para enfrentar. E diversidade de estilos de matar inimigos. A gente tem boss élfico, tá? A gente tem boss dragão. Temos Nidhogg, que é um dos melhores boss fights do jogo e da história principal. Temos a luta com Heimdall, que é muito inovadora no método de enfrentar o Heimdall. Tem a boss fight do Thor. Tem boss fight com
criaturas de lava, tem boss fights com entidades, tá? E tem boss fight também, assim... qual é o outro bicho? Berserker. Os Berserkers são as Valkyrias nesse jogo e eles são extremamente chatos de enfrentar. Os Berserker, nossa, é abismal enfrentar eles. E, obviamente, temos a boss fight do Odin. E a melhor boss fight que nós temos no jogo é a das Valkyrias. Entre Muspelheim e Niflheim. Eu fiquei... uau! Com aquela batalha. Tanto é que quando termina a batalha, eu tirei um print do jogo e botei como um plano de fundo no meu play. Porque é lindo demais. É assim, uau! Tanto de gameplay, quanto de gráfico, quanto de fotografia, quanto de história narrativa. Eu fiquei uau! Tá? Com a Batalha das Valkyrias. Pra mim é a melhor boss fight do jogo. Logo atrás vem a Nidhogg, que tá quase no mesmo nível. A Nidhogg é uma boss fight assim, uau também. E, cara, tem um plot twist nesse jogo, narrativamente, né, que vai pro Ragnarok, tudo, envolvendo Tyr, que eu fiquei também assim, uau! Esse jogo é muito uau! Como assim o que tá acontecendo? E pra mim, por esse estilo e por todo o desenvolvimento que eu falei no início do Kratos, que eu fiquei minutos falando de desenvolvimento do Kratos, que eu falei muito dos gráficos desse jogo, que são belíssimos, tá? A narrativa, a questão do destino, impedir ou não impedir o Ragnarok, impedir ou não a morte do Kratos, toda essa questão, é uma temática muito boa central. O mundo aberto desse jogo é muito bom, tá? Dá vontade realmente de platinar esse jogo. E eu estou em busca da platina, tá? Eu vou platinar God of War Ragnarok. Me esperem, eu vou tirar print, eu vou postar na página, no store da página, eu platinei God of War Ragnarok. Esperem, eu vou platinar. Vai demorar, pode demorar uns 6 meses por aí. Mas eu vou platinar. Deixem comigo que eu vou, promessa. Tem que enfrentar aqueles Berserker, esse é o problema. Enfim, é uma coisa fenomenal, tá? Todas essa questão de eu querer muito platinar um jogo, é assim, eu não tenho normalmente a vontade de platinar um jogo. Raras exceções, Ghost of Tsushima. E God of War Ragnarok é outra exceção aqui que eu vou abrir pra platina. E por isso eu dou uma nota 10 pro God of War Ragnarok. Ah, mas Murilo tá exagerando, tem a parte do Basque de Ferro. É uma nota 10 sem um Basque de Ferro. Com o Basque de Ferro, né, seria uma nota mais abaixo. Mas eu acho que criticar somente uma parte do jogo e não faz jus assim à história completa. A história completa de God of War Ragnarok é muito mais do que uma parte do Basque de Ferro, né, que é basicamente inútil. Se eu parar pra pensar, é inútil, né? Mas assim, God of War Ragnarok merece uma nota 10. Sinceramente, só aplausos para esse jogo. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!